O período para a declaração do Imposto de Renda 2015 começa no dia 2 de março. Neste ano, uma das novidades diz respeito aos dependentes. É que aqueles com mais de 16 anos deverão estar inscritos no Cadastro de Pessoa Física, o CPF. As novas regras para a declaração do imposto de renda começam a valer a partir do dia 2 de março, quando a Receita Federal passa a receber as prestações de contas de todos os contribuintes que tiveram em 2014 rendimentos acima de R$ 26.816. A principal mudança se deve à exigência do cadastro de pessoa física para todos os dependentes acima de 16 anos. A primeira providência do contribuinte pessoa física que possui um dependente a partir de 16 anos é providenciar a inscrição dele no cadastro CPF, que pode se dar por meio de um dos órgãos conveniados ou pela inscrição online através do site da internet da Receita Federal. Esse cadastro é rápido, ele não demora muito? Não, ele é bem simples, bem rápido, apenas efetuando a inscrição por meio dos órgãos conveniados, como Correios, Banco do Brasil e Caixa Econômica, é exigido o pagamento de uma taxa. No caso da inscrição online, não existe nenhum custo para o contribuinte, né? Então nós aconselhamos que, se pudesse ser promovido a inscrição dessa forma, é mais aconselhado. Segundo a delegada, além de filhos e enteados, podem ser considerados dependentes quaisquer menores de 21 anos que convivam com o declarante, desde que ele tenha a guarda judicial dos mesmos. Já existe a obrigatoriedade, né, dos contribuintes para a declaração desse ano, que tiverem dependentes menores legalmente, eles têm que estar inscritos no CPF a partir dos 16 anos. Agora, no tocante à inscrição ou comprovante online da inscrição, que é um novo aplicativo que está sendo desenvolvido e que está sendo implementado em 120 dias, ela conterá os seguintes dados: CPF, situação cadastral, nome, data de nascimento e, no caso de contribuinte falecido, data de inscrição e ano de óbito. No site da Receita é preciso preencher um formulário informando a data de nascimento, número do título de eleitor, nome da mãe, naturalidade, endereço, telefone fixo e celular. Ao final da solicitação, será gerado automaticamente o número da inscrição. Menores de 18 anos não precisam ter o título de eleitor para se cadastrar. A partir deste ano, pessoas que possuem mais de um CPF, o que é proibido por lei, e forem descobertas durante triagem da Receita Federal, terão o documento cancelado automaticamente, sem necessidade de publicação no Diário Oficial. Existe a possibilidade de constatação de ofício, ou seja, pela própria Receita Federal, de que existe multiplicidade de inscrições no CPF, por desconhecimento, equívoco do contribuinte ou por algum motivo de fraude. Ou também nós podemos constatar através de denúncias apresentadas pelos órgãos, como o Ministério Público ou por algum particular, né? E constatada a duplicidade ou multiplicidade, né, várias inscrições no cadastro CPF, só deve as inscrições que não tiverem relevância fiscal, que tiverem menos utilização, devem ser canceladas e mantida apenas uma inscrição, já que a inscrição do CPF ela é única e ela vale para toda a vida do contribuinte. E ainda falando sobre o imposto de renda, na última sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff afirmou que vai insistir na correção de 4,5% da tabela de imposto. Este índice está sendo considerado defasado por alguns especialistas se comparado ao avanço da inflação, o que, segundo eles, prejudica os contribuintes. E no quadro Direito em Pauta de hoje, nós vamos buscar entender melhor por que a presidente vetou o reajuste maior, que seria de 6,5%, e como isso afeta o orçamento de nós cidadãos. Por isso, eu converso agora ao vivo com o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Mato Grosso, Darius Canavarros Palma. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Fernanda. Bom dia, telespectador. Primeiro, antes da gente falar sobre esse veto e qual era a proposta do Congresso, vamos explicar para a população o que é essa correção, né, da tabela do imposto de renda de pessoa física, né? Sim, na verdade, eu tenho alíquotas, cobranças, né, no imposto. Tem uma parte do imposto de renda da pessoa física, do ganho da pessoa, que não é tributado. Essa parte que não é tributada, lá em 96, o governo estipulou como R$ 900 o valor mínimo para o ser humano sobreviver e o valor que não seria cobrado imposto de renda sobre este valor. E todo ano o certo é o governo
tem a inflação, ele atualizar esse valor. O governo não tem atualizado esse valor. Então, significa que a cada ano a inflação está sendo maior do que a correção. Então, você está aumentando o imposto das pessoas. Então, R$ 900,96 valeria hoje R$ 2.700. Então, eu teria que não tributar R$ 2.700, não cobrar imposto. Por que não tributar R$ 2.700? Porque é a parcela mínima da sobrevivência. Não é razoável que você cobre imposto daquela parte que o cidadão precisa para se alimentar, para pagar colégio, para educação, para segurança. É o mínimo de sobrevivência. Não se pode, há um princípio de dignidade humana em que não se cobra impostos do valor de sobrevivência. Então, o governo tem feito, historicamente, nos últimos 18 anos, não está atualizando essa tabela. Então, o valor da dignidade humana está diminuindo. O valor de compra é menor. Essa correção tem sido, nos últimos anos, abaixo do que a inflação do período? Abaixo do que a inflação. E esse ano é diferente. Ela diz que o Congresso, o governo, enfim, tem um orçamento para reajustar em 4,5%. Porém, o Congresso mandou um texto pedindo 6,5%. Por que ela vetou? Na verdade, a inflação seria de 6,17%, o certo seria atualizado no mínimo a 6,17%. E a medida provisória previa 6,5%, próximo da tabela de inflação. Ela vetou por quê? E aí entra uma questão de falta de transparência. Ela vetou justificando que não haveria, essa renúncia fiscal seria muito alta, seria uma renúncia fiscal de 7 bilhões de reais. E essa renúncia não tem previsão orçamentária. A lei de responsabilidade fiscal, segundo o governo, a justificativa do veto é que a lei de responsabilidade fiscal proíbe você dar uma renúncia fiscal sem ter uma outra ajuste orçamentário. Na verdade, não é uma verdade. Vamos dizer, isso não é uma renúncia fiscal. Renúncia fiscal, para o telespectador compreender, nós tivemos muitas renúncias no governo passado. Por exemplo, o automóvel, o IPI do automóvel, é devido ao IPI nos automóveis. Para poder se estabilizar aí a economia, viabilizar o consumo, manter emprego, fazer com que as pessoas tenham automóvel, eu viabilizo o quê? Eu faço uma renúncia fiscal reduzindo o IPI. A questão da linha branca da televisão, a questão da geladeira, eu tiro o IPI da linha branca, isso é renúncia fiscal. Agora, eu não falo de renúncia fiscal, nós estamos falando renúncia fiscal é deixar de tributar o que é tributado. O que é tributável, que se deixa de pagar, eu deixo de arrecadar para se gerar um benefício social ou uma intervenção na economia. Na verdade, aqui não é renúncia, aqui é proibição. Eu não posso tributar aquilo que vai faltar ao cidadão. Equivale a você tributar a mesa do cidadão, o alimento dele. Então, eu estou tributando o cidadão no imposto de renda naquilo que vai faltar para ele. Isso aí fere o princípio da dignidade humana. Então, o governo usa aí dessa artimanha aí, por ser um tema complexo, como você bem disse no começo, um tema técnico, ela tenta usar uma tecnicidade para poder dizer inverdades. Então, não há renúncia fiscal. O que há é proibição de se tributar o mínimo para a sobrevivência. Agora, isso não está decidido ainda, né? Esse veto dela agora vai ser discutido pelos parlamentares, né? Porque ela até já disse em algumas entrevistas que ela sente muito se o veto não for aprovado, né? Na verdade, a presidente vetou e agora pode se quebrar esse veto, né? Politicamente, deverá, parece-me aí que está sinalizando para se quebrar o veto. Por quê? Mais uma vez, quem está pagando, no fim das contas, você não reajustar a tabela de imposto de renda, quer dizer, você só reajustar em 4,5%, não em 6,5%, sabe quem está pagando a conta do Estado? Mais uma vez, o pobre. Eu estou aumentando o tributo do pobre. O que precisa haver aí na tributação é transparência. Eu posso aumentar tributo? Sim, eu posso aumentar tributo. Mas venha a público e diga, população carente, população que ganha 2 salários mínimos e pouco, vocês vão pagar mais impostos. O dinheiro público está sendo gasto aí, a malversação de dinheiro público, tudo que nós sabemos que acontece no Brasil recente aí, histórico também, quem vai pagar mais uma vez é o pobre. Por quê? Porque é fácil, é descontado na fonte. É fácil cobrar do pobre e é fácil não dizer que tem aumento. Cria subterfúgio, eu não vou aumentar a tabela. Leia-se, eu vou aumentar o tributo para o pobre. Então, cobra-se, na verdade. É mais gente pagando imposto, é mais gente pagando e mais gente que não pode. A grande questão não é só aumentar. Aumenta-se tributos de outras camadas. Agora, não se pode aumentar tributo de quem não pode. Está justamente no Brasil acontece isso. A gente chama da regressividade. Porque temos que lembrar aqui que não é só imposto de renda. Todo o consumo do pobre é tributado. E no Brasil quem paga mais impostos é as classes menos abastadas. Por quê? O tributo é regressivo. É sobre o consumo. Então, além do imposto de renda, tem inúmeros tributos. Então, nós estamos numa discussão histórica aí, nós técnicos, a OAB,
estamos discutindo justamente tirar a tributação das classes menos abastadas para jogar para as mais abastadas, e o governo vem e faz justamente ao contrário. Ela sobretaxa, ela cobra tributo, ela aumenta tributo, agora no início do novo governo, aumenta tributo justamente da classe que não pode ser paga. Totalmente contra a tendência, contra a lógica do sistema tributário. Agora, Darius, para a gente entender, se essa correção de 6,5% que foi proposta pelo Congresso fosse aprovada, quem ganha até R$ 1.903,38 estaria isento, é isso? Sim. E hoje o teto de isenção é para quem ganha R$ 1.787, é isso? Sim, é isso. É isso, né? Agora, que tipo de orientação que você dá para as pessoas que vão fazer a declaração, que como nós vimos aí, já começa agora no início de março, né? Na verdade, até colocando aqui, a OAB entrou com medida judicial, né, entrou com uma DIN aí no ano passado, colocando a questão do imposto de renda, pedindo para que, historicamente, desde 96, seja atualizada a tabela, porque a tabela está desatualizada em 67%. Houve uma corrosão aí. E as pessoas que vão agora, né, fazer o imposto de renda, quer dizer, ficar atento às informações, ver se vai ser derrubado isso, porque, na verdade, essa tabela vai valer para o próximo ano, né? Esse ano já é a tabela do ano anterior aí. E estava vendo até informações agora da Receita aqui, que os maiores de 16 anos têm que ter aí o CPF, quer dizer, os critérios da Receita aumentam-se. E eu vi uma auditora falando agora aqui na televisão, e é curioso porque o próprio sindicato dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil são contra o veto da correção. Os auditores, veja bem, quem cobra os impostos, né? Os servidores da Receita Federal, muito bem capacitados, preparados. O Sindifisco Nacional, que é o sindicato deles, foi contra, disse que é uma mazela, o governo está errado. Por que os auditores são contra? Primeiro que são técnicos e depois, eles sabem que pesa sobre a pessoa deles, tira a legitimidade do trabalho deles. As pessoas encontram os auditores, como a Bíblia tinha lá, né? O cobrador de impostos, né? Você está cobrando imposto do pobre, você está... Quer dizer, para legitimar o trabalho do auditor, ele precisa cobrar de quem realmente deve. Então, ele sente que vai contra todo um trabalho pessoal dele, um esforço dele, cobrar do pobre. Então, ele está contra o governo Dilma aí, de forma muito clara, dizendo que o estudo dele mostra que tem que se atualizar a tabela de imposto de renda, sob pena de estar tributando aí uma parte imprescindível. Darius, nosso tempo acabou. Obrigada pela presença, viu? Obrigado a todos.